Escalando ainda mais a perseguição política no país, o governo de Daniel Ortega decide dissolver a Cruz Vermelha na Nicarágua. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. No dia 10 de maio, a Assembleia Nacional da Nicarágua, que não passa de um puxadinho do ditador Daniel Ortega, aprovou uma resolução que objetiva o encerramento das atividades da Cruz Vermelha no país. A instituição beneficente iniciou suas atividades na Nicarágua em 1931, ano que testemunhou um violento terremoto na capital Managuá. De lá para cá, ela nunca deixou de atuar no país. Já em 1958, por meio do Decreto Legislativo 357, a Cruz Vermelha Nicaragüense foi oficialmente instituída, se mantendo em operação no país desde então. É justamente esse decreto que foi alvo da resolução aprovada recentemente pela Assembleia Nacional. Por unanimidade, os congressistas da Nicarágua aprovaram a revogação do Decreto 357 e, por consequência, a dissolução da Cruz Vermelha no país. A justificativa apresentada pelos congressistas é a mais infame que se possa imaginar. De acordo com a Assembleia Nacional, a Cruz Vermelha não teria agido de forma neutra e imparcial durante as manifestações feitas contra o regime de Ortega em 2018. Pois é, o crime da instituição foi ser contra o governo. E isso, é claro, de acordo com o ponto de vista da ditadura do país, algo que é bastante questionável. Também foi alegado que a Cruz Vermelha não apresentou demonstrações financeiras, não verificou a identidade de seus doadores e não atualizou sua papelada burocrática junto ao Ministério do Interior. De forma geral, trata-se de justificativas completamente arbitrárias e sem sentido, que visam apenas dar um verniz de legitimidade a mais uma ação ditatorial por parte de Ortega. Dessa vez, usando seus aliados do poder legislativo, o que não chega a ser um desafio, uma vez que Ortega ordenou a prisão de todos os políticos que se opuseram a seu regime. Agora, teme-se o impacto que essa ação, por parte do governo da Nicarágua, possa ter na defesa dos direitos humanos no país. De acordo com a Cruz Vermelha, essa ação pode colocar em risco as atividades humanitárias tão necessárias no país, bem como o trabalho dos funcionários e voluntários. A instituição ainda afirmou estar monitorando de perto o desenrolar da situação, para avaliar as melhores decisões a tomar. De acordo com a Cruz Vermelha, com base nos resultados dessa análise, serão informados os próximos passos a serem tomados pela instituição. A resolução aprovada pela Assembleia Nacional prevê, para além da dissolução da organização, a criação de um órgão substituto à Cruz Vermelha. Essa instituição terá as mesmas atribuições da organização internacional, mas, ao contrário desta, estará ligada diretamente ao Ministério da Saúde da Nicarágua. Esse órgão vai receber todas as propriedades da Cruz Vermelha na Nicarágua, que foram imediatamente estatizadas quando da decisão do Legislativo. Pois é, não se trata apenas de perseguição a dissidentes, trata-se de roubo institucionalizado. Conforme deliberado pela Assembleia Nacional, essa nova instituição será uma entidade autônoma descentralizada com personalidade jurídica, patrimônio próprio e duração indefinida. O patrimônio próprio, no caso, são os bens que foram roubados da Cruz Vermelha no país. Não há qualquer dúvida, portanto, de que essa versão ditatorial da Cruz Vermelha vai ser mais um órgão subserviente a Daniel Ortega, sem qualquer vínculo real com a defesa dos direitos humanos. É lamentável, mas é algo já esperado, vindo de um ditador dessa estirpe. O fato é que, certamente, esse novo órgão estatal vai funcionar como todos os outros órgãos do tipo, ou seja, não vai funcionar. E isso se partirmos do pressuposto de que o governo Ortega realmente está interessado em prestar ajuda humanitária, o que é bastante questionável. A tendência é que o apoio humanitário se deteriore bastante na Nicarágua nos próximos meses e anos, ao mesmo tempo em que mais e mais recursos são desperdiçados nessa instituição. Como acontece em todas as intervenções estatais, a ineficiência e a corrupção serão a tônica nessa versão estatal da Cruz Vermelha. Na verdade, teremos um caso em tempo real de substituição de um serviço privado e voluntário por uma alternativa estatal. Poderemos perceber em pouco tempo a capacidade que o Estado tem de destruir uma instituição com anos de excelência e reputação. Por mais que essa versão estatal da Cruz Vermelha já inicie seus trabalhos com todo o patrimônio da instituição original, incluindo aí equipamentos e instalações, veremos rapidamente todos esses ativos se deteriorando. A corrupção e a ineficiência tão inerentes à atuação estatal vão cobrar seu preço em pouco tempo. Infelizmente, esse não será o maior dos problemas enfrentados pelo povo da Nicarágua. O fato é que o que estamos vendo neste país é apenas mais uma prova da fraqueza do governo ditatorial de Daniel Ortega. Quanto mais violenta se torna a repressão, mais frágil se torna o governo como um todo, e mais o ditador precisa recorrer à violência.
Desde que Ortega recrudesceu a perseguição a seus opositores, mais de 2.000 organizações já tiveram suas atividades proibidas no país, sob acusações completamente estapafúrdias. Sindicatos, ONGs, universidades e rádios católicas, todo tipo de organização privada que possa representar o mínimo de oposição à ditadura é sumariamente proibida. Ortega optou por governar por meio da força. Mas a verdade é que nenhum governo se sustenta dessa forma por muito tempo. Conforme o regime ditatorial se aprofunda em sua própria violência, mais indivíduos e entidades precisam ser eleitos como inimigos do regime. E aí, mais violência precisa ser aplicada até o ponto da total ruptura social. Não há mais ninguém que não seja um inimigo do governo. Nesse momento, costuma acontecer o colapso do regime ditatorial, implodindo por sua própria violência extrema. O desespero do ditador, em sua ânsia de perseguir a tudo e a todos, de políticos e igrejas, a ONGs internacionais, pode ser um reflexo de que esse ponto de inflexão está perto de ser alcançado. Contudo, nós brasileiros não devemos nos esquecer jamais de que o nosso presidente, o larápio de 9 dedos, Lula, é o maior amigo e admirador de Daniel Ortega. O que é uma total vergonha, diga-se de passagem. No começo deste ano, inclusive, o Brasil se recusou a assinar uma declaração conjunta subscrita por outros 55 países que condenava as ações de Ortega na Nicarágua. Naquela época, Lula afirmou ser necessário buscar uma via de diálogo para resolver o impasse no país, mais ou menos a mesma coisa que ele tem feito recentemente em relação à guerra da Ucrânia. Tudo desculpa para não admitir sua verdadeira admiração por ditadores. O motivo pelo qual o Molusco não aceita condenar Daniel Ortega é muito simples. No fundo, ele quer aplicar o modelo da Nicarágua aqui no Brasil. Seu sonho é seguir o roteiro de seu amigo ditador para se tornar ele próprio um déspota com poderes ilimitados. A ideia é partir para a perseguição a opositores políticos e jornalistas, cooptar o já aparelhado poder judiciário e, na sequência, o legislativo. Com poderes ditatoriais, o presidente brasileiro poderia perseguir instituições privadas, como Daniel Ortega tem feito com frequência. E se tudo isso parece ser exagero de nossa parte, pense nos passos citados e me diga, será que algum deles já não estão sendo adotados aqui no Brasil? A dissolução da Cruz Vermelha na Nicarágua é apenas mais um triste episódio de violação dos direitos humanos no país centro-americano, algo que não se verá muitos esquerdistas comentando. Sob a ditadura de Daniel Ortega, o déspota amiguinho do Lula, o povo daquele país sofre pesadamente toda sorte de perseguições. Contudo, essa escalada violenta por parte do governo nicaragüense representa apenas o desespero de uma ditadura baseada na força e na perseguição, sem qualquer legitimidade ou apoio popular e transformando cada vez mais pessoas em inimigos do Estado. O governo de Daniel Ortega tende a se isolar até o ponto de total ruptura. Quando isso acontecer, não haverá ninguém lá para auxiliá-lo, a não ser, é claro, o eterno adorador, nosso conhecido Lula, nossa vergonha de estimação. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.